Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um dos nossos jantares de debate. Hoje é um dia especial, é um dia em que nós começamos o ciclo de jantares de debate da APDC em 2017. É o Dia Internacional das Telecomunicações e da Sociedade da Informação e é o último jantar de debate em que o atual Conselho da ANACOM está em funções. Poderá, eventualmente, ficar à espera de quem o substitua mais algum tempo, mas, em rigor, é hoje e, portanto, eu queria aproveitar e agradecer, em nome da APDC, à professora Fátima Barros e à sua equipa, pelo carinho que sempre demonstraram pela APDC, pelo apoio que nos deram, pela presença constante nos nossos eventos e enfim, por todas as discussões que tivemos durante este tempo e que muito ajudaram a que a APDC conseguisse levar para a frente a sua agenda. Muito obrigado. Não é fácil ser regulador, como não é fácil ser árbitro. Por vezes, uns players não gostam de uma jogada, numa decisão, não gostam de outra, e não é fácil ser árbitro. Mas, sobretudo, não é fácil terminar o mandato com o prestígio que quer a professora Fátima Barros, quer os seus colegas conservam, e isso é que é difícil. E também não é fácil ter estado à frente do BEREC e, de alguma forma, defender posições que eram importantes para Portugal, mas estar naquela posição que é uma posição de, com os colegas reguladores, procurar encontrar a melhor solução e não propriamente defender diretamente os interesses do país. Portanto, estas duas coisas são muito difíceis de fazer e, por isso, eu pedia a todos vós que me acompanhassem numa salva de palmas para a ANACOM. Em segundo lugar, queria agradecer aos nossos patrocinadores deste jantar de debate, a Experis e a CBE. Muito obrigado pelo vosso apoio, que é fundamental para que nós possamos realizar este tipo de eventos. Queria também agradecer à Alexandra Machado, do Negócios, que vai vai entrevistar o Mário Vaz, porque, na realidade, hoje não há propriamente um debate, mas sim uma entrevista. E eu já perdi um bocadinho a conta quantas vezes eu apresentei o Mário Vaz, mais ou menos à mesma audiência. Portanto, eu não vou ler o currículo novamente do Mário Vaz, mas apenas salientar que o Mário está na Vodafone desde o início da Telecel, antes da aquisição, e passou basicamente por todos os pelouros possíveis e imaginários dentro daquela empresa e, portanto, será seguramente um CEO que não se consegue enganar. Ou que ninguém consegue enganar, porque ele já esteve nas áreas todas. E, portanto, os nossos agradecimentos ao Mário por mais este jantar e mais esta entrevista, e iria passar-vos diretamente a palavra. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Espero que o jantar esteja a ser do vosso agrado. Agora já estamos a começar aqui com um bocadinho de atraso. Queria agradecer, antes de mais, à APDC pelo convite, mais uma vez que fizeram ao Jornal de Negócios. Enfim, tenho que levar comigo, é assim mesmo. Obrigada mais uma vez ao professor Rogério Carapuça pelo convite. O professor Rogério Carapuça disse que era o Dia Mundial das Telecomunicações, e muito bem, mas também é o Dia Mundial da Hipertensão. Portanto, vamos tentar açucarar aqui um bocadinho a coisa. Vou medir. Vamos tentar açucarar aqui um bocadinho a coisa para não correr mal o jantar a ninguém. Sim, senhor. Boa noite. Obrigada Boa noite. mais uma vez. E ver o Miguel Almeida entregar a taça do Tetra ao Benfica fez-lo lamentar não ser o patrocinador principal da Liga, ou não?
Não faz mal. Primeiro porque a satisfação de ver o Benfica ganhar e ser tetracampeão, enfim, ofusca tudo o que de mais negativo possa estar a acontecer à volta. Depois, a mim já me aconteceu, porque nós patrocinamos a Supertaça, e já me aconteceu ter que entregar a taça ao Sporting. Por isso não me faz qualquer confusão. Aliás, como percebi que os assobios que foram atribuídos quando o Miguel entrou no estádio não lhe eram dirigidos. Por isso foi desse ponto de vista. Mas, enfim, passando essa parte também, deixe-me só cumprimentar a audiência, agradecer estar aqui. Ainda por cima tive a sorte de calhar neste mês e depois do período do 13 de maio. Por isso, acho que, apesar de ser o dia da hipertensão, é também o mês e o período em que, enfim, estamos todos muito animados, com muita coisa boa que aconteceu nos últimos dias. E, desse ponto de vista, quero agradecer à PDC e ao seu Presidente ter escolhido esta data para eu aqui estar. Por isso, muito obrigado. Aliás, também é o meu mês, eu fiz anos há pouco tempo, por isso o mês de maio. Também casei em maio e, por isso, a PDC está atenta aos detalhes. Afinal, é o mês do coração. É o mês do coração também, não é? Sim, Tinha senhor. 30 anos quando chegou à Vodafone, antes Telecel. Nunca tinha pensado nisso, mas tinha 30 anos. Desculpe lá dizer a idade, mas olha, sempre que a senhor. Vodafone faz tem 25 problema, anos. Não tem problema, não tem problema. O que é que ambicionava nessa altura, quando chegou à Telecel, então? Olha, o que é que eu ambicionava? Bem, como já foi há 25 anos, tenho uma dificuldade em lembrar-me do que é que eu ambicionava há 25 anos. E era difícil ambicionar algo quando era um projeto muito desconhecido, num setor, porque estávamos a dar os primeiros passos na globalização. E eu tenho este prazer duplo de estar aos 25 anos, fazemos este ano 25 anos de atividade, de estar hoje a liderar esta empresa, mas ter estado cá há 25 anos, no dia 6 de outubro, foi quando entrei na empresa, estar nesse projeto. As ambições que eu pudesse ter na altura ficavam muito nubladas, porque toda a gente à volta me dizia: onde é que tu te foste meter? O que é isso? Porque uma das grandes dificuldades que havia na altura, e enfim, isto não é um jantar para falar de história, até porque está aqui muita gente que conhece e passou por essa história também, uma das grandes dificuldades era as pessoas perceberem exatamente o que era o negócio de uma empresa como a Telecel. Vinhamos no monopólio, por isso telecomunicações pensava só uma empresa e nós íamos vender equipamentos, por isso, enfim, era uma coisa de telefones. Com o agravante que era um telefone estranho, porque pesava 2 kg e qualquer coisa, não tinha nenhum fio associado e até dava para fazer chamadas para destinos internacionais e por isso não tinha... E as pessoas e eu, na altura, das várias funções em que passei, já agora eu acho que continuo a ser enganado porque há áreas que eu não passei, não tive tempo de passar por elas. E nessa altura estava na área comercial, nas grandes empresas, e tínhamos uma grande dificuldade em explicar que naquilo não era um rádio e por isso podíamos mesmo fazer chamadas e lembro-me de estar na altura, não tínhamos a qualidade de rede que temos hoje, tínhamos poucas antenas ainda e eu tinha que sair dos escritórios e mostrar às pessoas que era possível, por exemplo, fazer uma chamada para a Espanha. Mesmo sabendo que depois o meu diretor na altura, António Coimbra, poderia questionar-me porque é que eu tinha andado a fazer chamadas internacionais. Para as pessoas perceberem que era possível fazer uma chamada internacional. Por isso eu acho que a ambição que tinha era ter sucesso. Não ter feito, enfim, ter errado completamente na minha decisão. Eu tinha estado na informática, não percebia nada de telecomunicações. Aliás, passei grande parte dos primeiros dias de outubro, eu e outros, mais 177, porque era o 178, se a memória não me falha, a aprender o que é que era isto, a perceber o que é que eram as antenas, o que eram os telefones, como é que as coisas funcionavam, o negócio. E por isso a minha ambição era, vamos lá ver se eu não me enganei. E enganou-se ou não? Não me enganei, felizmente não me enganei. O setor é o que é, felizmente, e a empresa é a empresa que é. 25 anos na mesma empresa não cansa? Não cansa porque estar na mesma empresa e fazer tanta coisa diferente quanto eu fiz, e numa empresa com o dinamismo que tem a empresa, a Vodafone, na altura tinha a Telecel, não cansa. Eu sei que isto hoje, nos tempos que correm, quando alguém está há 25 anos numa empresa, até fica mal dizê-lo, mas a verdade é que foram muitas empresas por aquelas que passei, porque a equipa que tínhamos e temos hoje, uma equipa muito dinâmica, muito adaptada sempre que se adapta facilmente às alterações de percurso,
muito dinâmica e sempre com um grande espírito de ir à procura de qualquer coisa diferente. E por isso não somos rotineiros, e dentro da organização, ter tido a possibilidade, como eu tive, de ter passado por áreas tão diferentes e por momentos tão diferentes de evolução no setor das telecomunicações, e nos quais, enfim, modéstia à parte, a Vodafone e a Telecel na altura teve um papel predominante muito importante, isso naturalmente que não cansa. Dos 25 anos, há 5 que é presidente da Vodafone Portugal, interessante tornada Vodafone Portugal. Como é que lhe foi feito o convite para presidir a empresa? Há um plano de carreira na Vodafone? Não, nós não trabalhamos com planos de carreira, não é? Nós trabalhamos com o nosso plano de desenvolvimento e somos nós que temos de ir à procura das oportunidades, se elas existirem, estivermos ali. E eu tive mesmo a sorte, estava no corredor, na altura já estava na administração e estava muito próximo do gabinete do António Coimbra, quando ele recebe a chamada a ser convidado, e nas multinacionais o convite, enfim, é uma forma simpática de dizer para onde é que se deve ir a seguir, e por isso estava próximo dele quando ele recebeu a chamada para ir liderar, ainda bem que assim foi para ele, para esse grande projeto e para a Espanha, para ir liderar a Vodafone Espanha. E eu estava ali ao lado, seria a sorte, foi o primeiro que ele apareceu ali, e a partir daí desencadeou-se o convite. Não tinha sido presidente da Vodafone. Vodafone Se nesse dia, Portugal, por acaso, não estivesse ali, a coisa podia não ter acontecido, e aconteceu assim. E depois desencadeou-se o processo de validação, só a título de curiosidade, já que estamos aqui entre amigos, e estamos no dia das telecomunicações e do coração. A última entrevista que eu tive, porque coincidentemente com a minha entrada, aliás, é curioso, agora estou-me a lembrar, uma das entrevistas que tive foi com o Sr. Michel Combes, que ali o Paulo Neves conhece seguramente muito bem. E outros que a questão da PT conhecem da Altice, conhecem muito bem. E ele estava de transição, era na altura o responsável pela Vodafone da Zona Europa, e eu fiz uma primeira entrevista com ele e passei, pelos vistos, e ele quem ia ficar responsável por uma nova região era um CEO de Itália, Paulo Bertolucci, que tinha que validar também se eu tinha as condições, se eu, apesar de ter tido só o corredor, se tinha mais qualidades para além da oportunidade para poder ser o CEO da empresa, que me faz uma entrevista, pede para ir à Espanha, a Madrid, num terminal de aeroporto onde ele estava, e por isso num terminal de um aeroporto em Madrid, fui entrevistado por ele. Noutro corredor. Noutro corredor, por isso os corredores perseguem, e por isso nesse corredor fui entrevistado e também pelos vistos passei. E é um CEO que ninguém consegue enganar, como dizia o professor Rogério Carvalho. Não, eu já disse, eu às vezes tenho a sensação que me enganam, mas enganam por boas razões, porque às vezes sou um bocadinho teimoso, reconheço, e por isso, em algumas decisões, às vezes para, enfim, alterarem a minha decisão e me convencerem, vão à procura de algumas razões mais, enfim, aliás, porque os colaboradores da Vodafone são todos eles muito inteligentes, e vão à procura de razões que, não sendo mentira, que não sendo enganadoras, mas que me distraem da minha teimosia e me levam às vezes a aceitar as decisões, ainda bem porque têm sido boas decisões. Estamos quase a acabar esta parte pessoal, mas ainda tenho mais 2 ou 3, que é... E sou agora casado, tenho 2 filhos, não sei, posso já adiantar. Essa parte acho que já toda a gente sabe o currículo, toda a gente é seu amigo no Facebook, imagino eu. Pois, provavelmente. Mas agora que é presidente da Vodafone Portugal, o que é que ambiciona? Já que não se lembra muito bem o que é que ambicionava quando entrou na Vodafone, agora lembra-se sabe o que é que ambiciona para o futuro? Não, eu tenho, para estar aqui a dizer que tenho as grandes ambições, mas quem me conhece sabe que a minha postura de ambição é viver, acima de tudo, o momento, o dia de hoje, e vivê-lo bem para garantir que amanhã, quando começar outro dia, acabei este bem e por isso estou com a energia preparado para o dia seguinte. A minha ambição é dar continuidade àquilo que foi uma estratégia que delineámos na organização há 5, 6 anos esta parte, continuar na boa senda de resultados que temos agora, para garantir que quem for o meu sucessor recebe uma empresa preparada para o futuro. Seguramente que assim será, independentemente de quem o for. Por isso é preparar essa sucessão e deixar uma empresa preparada para os próximos 25 anos. Acha que há um prazo limite para uma pessoa ser presidente de uma empresa ou não? Bem, eu espero que não esteja, pelo menos se houver,
Que o avisem num que o corredor. avisem, não sei, a professora Fátima, que na sua na qualidade de professora e que estuda estas temáticas, não sei se há alguma data, pelo menos quando me convidaram não me deram um prazo de validade. E eu acho que um CEO nunca tem, um presidente de uma empresa nunca tem, porque está muito dependente, naturalmente, dos resultados, aquilo que conseguir entregar, e por isso está sempre a prazo. E vai ganhando um dia, não é? Vai ganhando um dia nas suas decisões. Agora, inevitavelmente, ninguém pode ser presidente de uma empresa ad eterno, não é? E tem que saber quando é que é o seu momento de saída. Eu não estou a dizer que vou sair, não é? Estou a dizer tem que saber quando é que é o seu momento de saída e tem que deixar a organização e tem que estar preparado para esse momento para que a organização continue. E é isso, é o principal papel, é garantir que a sucessão acontece e acontecem rupturas na organização. O que me deixa perplexa de dizer que não há um plano de carreiras na Vodafone, porque já devia estar a preparar alguém que o sucedesse. Não, plano de carreiras é uma coisa onde se diz às pessoas, olha, você agora faz isto, daqui a 2 anos, se tiver uma avaliação positiva, passa para ali, depois a seguir vai a diretor, depois a seguir... Isso não existe, não é? Nem hoje nas organizações, as organizações não funcionam assim, nas organizações mais modernas, como é o caso da Vodafone. Por isso, são as pessoas que têm que preparar a sua própria carreira nesse contexto. O que há, naturalmente, nas organizações é estar preparadas e ter esses planos de sucessão. Isso sim, isso é uma exigência nas organizações, ter as qualificações, as de hoje e aquelas que acreditamos que são necessárias para amanhã, preparadas para substituir as funções atuais, porque, enfim, não só as pessoas podem abandonar a própria função, ou porque a pessoa se desadequa àquilo que são os novos desafios. E é nesse contexto, e isso sim, isso existe naturalmente. Não trabalhamos, e enfim, o que falei do corredor foi naturalmente, enfim, uma figura de estilo, porque alguém já teria pensado que eu poderia ser candidato. Foram 5 anos em que o mundo mudou, estes 5 anos que leva de presidente. Qual foi o momento mais difícil? Assim, um momento difícil. Eu quando assumi esta função, isto é... Porque muitas vezes no exterior, aqui não é o caso, porque toda a gente, muitos são CEOs e todos têm seguramente responsabilidades, mas eu, como digo, desempenhei funções na organização em várias áreas, olhar para a presidência e para o CEO sempre como uma área de boa vida. Não é? Aquilo está-se bem, vai a jantares da PDC, depois de vez em quando aparece na imprensa, isso é uma boa vida, vive-se bem. E depois quando se chega à função e se executa a função, as coisas não são nada assim. Tirando os jantares da PDC, naturalmente, que esses são... E aparecer na imprensa. E aparecer na imprensa, em particular, no seu jornal. Mas eu, quando fui convidado, ninguém antecipava aquilo, ou então já me convidaram por causa disso. Porque aconteceu pouco tempo depois, foi setembro de 2012, 5 anos de 2012, pouco tempo depois, enfim, nós estávamos num pico, estávamos com uma crise económica muito grande no país, estava em janeiro desse ano a entrar a Convergência. Passados uns tempos, o Miguel decide juntar-se à Zone e nasce a nós. E por isso tudo acontece depois de eu chegar. Estavam à espera, olha, agora chegou, vamos fazer isto. Que não passou pela OPA, não é? Portanto, não, mas já lá estava. Eu sei, mas não como presidente. Portanto, esse período ainda... Não, esse período não estava como presidente. Mas não nos afetou, que enfim, no fundo nós fizemos a OPA. Só vimos acontecer. E por isso, desse ponto de vista, houve, enfim, os primeiros momentos são os momentos mais difíceis. Primeiro porque é assumir uma responsabilidade diferente, primeiro porque é beber este choque. A função de presidência é uma função muito sozinha, não é? Porque é preciso tomar um conjunto de decisões onde se está menos acompanhado do que quando estamos noutras funções, e quando se juntou, logo ainda na preparação para ser presidente, se juntaram todas estas alterações significativas no mercado. Mas que felizmente, com a equipa que tenho, que a empresa, com as qualidades que esta empresa tem, foi possível ultrapassar. Por isso. E é tão dinâmico que, se algum momento foi menos bom, ele foi rapidamente ultrapassado pela energia, pela dinâmica toda que a empresa pôs e pela confiança que a empresa pôs em que iríamos ultrapassar aquelas dificuldades que nos estavam a ser criadas e aquele, enfim, futuro menos positivo que nos estavam, na altura, a antecipar. Tenho que lhe fazer esta pergunta, que já fiz várias vezes, aliás, mas acho que não perante esta audiência, que é, especialmente depois da OPA e durante alguns anos falou-se na possibilidade da Vodafone Portugal sair de Portugal,
Alguma vez teve de lutar para a empresa ficar no país ou não? Não. Não, primeiro, eu ouvi isso, mas isso é curioso, porque isso nunca surgiu de dentro da organização. Nunca vi o acionista, e tinha proximidade, estava lá no tal corredor, e por isso proximidade com os acionistas, e nunca senti, por parte da Vodafone, intenção, vontade de sair de Portugal. Pelo contrário, aliás, isso provou-se pelo grande suporte, falei aqui no suporte que tive de todos aqueles que comigo que trabalham nesta equipa, daqueles que há à nossa volta, os parceiros que connosco trabalham, mas não posso esquecer o grande suporte que o acionista nos deu para o desenho desta estratégia e para o investimento muito significativo que fizeram e continuam a fazer em Portugal. Por isso nunca senti, de forma alguma, e nunca tive que lutar por isso. Tive que lutar, naturalmente, pelos investimentos, mas lutar pelos investimentos é como qualquer outro acionista, justificando-se, explicando-se porquê, e havia essa confiança, quer na equipa, quer no país, para que eles acontecessem, porque tive que disputar com outros mercados, com outros colegas, que naturalmente também procuram ir buscar a fatia disponível de investimento. A subsidiária portuguesa da Vodafone, a Vodafone Portugal, foi das primeiras a lançar-se na convergência e no fixo e teve que lutar um bocadinho dentro do grupo, forçar um bocadinho esse tom. Agora, o próprio grupo dá-lhe razão, porque está sempre a falar do fixo e da fibra e do broadband. Ganham alguma coisa no universo Vodafone por causa desse pioneirismo dentro do grupo ou não? Ganhámos a consolidação da tal confiança que já tinham na gestão, a confiança na capacidade de entregarmos aquilo que nos comprometemos, e desse ponto de vista ganhámos isso. Ganhámos também, por exemplo, um centro de competência de televisão em Portugal. Por isso nós temos hoje um vasto número de engenheiros em Portugal que são responsáveis, ali na Expo, por garantir a implementação de todas as soluções de televisão nas diferentes operações da Vodafone, como diz e bem, se tem vindo a alargar, por isso começou em poucos países e hoje a presença do serviço de televisão em cada vez maior número de mercados. Desse ponto de vista, também ganhámos por essa via. E onde é que a Vodafone... E já agora, peço desculpa, ganhamos também muito e estamos a contribuir, modestamente, naturalmente, mas a contribuir para o aumento de entrada de estrangeiros em Portugal. Vou-te chamar turistas, mas turistas de negócios, porque a Vodafone Portugal é, eu diria, semana sim, visitada por colegas de outras operações, em particular por causa do serviço fixo e daquilo que fizemos nessa área. Agora vão perder as chamadas de roaming, não é? Dinheiro com as chamadas de roaming a partir do próximo mês, com essas visitas turísticas do grupo Vodafone. Não, nós perdemos a Ia-lhe receita perguntar dos isto mais nossos tarde, clientes. mas já agora... Nós perdemos a receita a partir de junho, a receita dos nossos clientes que estão em roaming. Sim. Está perdida, infelizmente, o tema do roaming. Eu acho que o tema do roaming, e já agora, porque a professora Fátima está hoje aqui também em destaque por ser o seu último mês na qualidade formal, depois será formal, mas por eventual extensão, mas como vai para funções académicas e dada agora a sua acumulada experiência na temática, eu sugeria que a Católica tivesse uma cadeira sobre roaming e provavelmente até um mestrado sobre roaming. Então porquê? Porque esta história do roaming, como aconteceu e onde chegámos, merece uma cadeira. E depois uma cadeira muito complexa, que eu não sei se seria na Católica ou seria melhor no técnico, de como implementar as regras que a Comissão impõe sobre o roaming. Que eu, sinceramente, não consigo explicá-las e desisti de as perceber a meio da explicação muito detalhada. Mas vai ter que as implementar, não é? Vai ter que as implementar. Não, implementarei seguramente. Mas como é que elas se implementam? Nos seus detalhes, que enfim, a decisão política sobre o roaming entendeu que deviam acontecer, não há engenheiro que os consiga fazer. Isso tem que se fazer de outra forma, naturalmente em defesa do consumidor e garantindo aquilo que são as linhas mandatórias desta decisão. É a receita que se vai perder, de forma expressiva. Ela já aconteceu. É que a Vodafone Portugal vai perder? Enfim, eu não vou dar a dimensão da Vodafone, mas ainda ontem, quando a apresentação dos grupos, a dimensão do grupo Vodafone na Europa, nós estamos a falar do ano passado 150 milhões de euros e para este exercício de 300 milhões, a partir agora de junho, de receita que, enfim, está na apresentação que foi feita, podem ver, do grupo Vodafone, a nível europeu de receitas que se vão perder. E Portugal perde, particularmente, mais porque aquilo que vai ter que investir para acomodar esta elasticidade de utilização
é muito significativo. Aliás, alguns dados preliminares, já desta fase onde estamos no roaming, mostra a elasticidade de utilização, por exemplo, na rede dos dados, 7 vezes mais, na voz, 4 vezes mais. Por isso, há uma elasticidade de utilização que sobrecarga as redes de quem recebe estes clientes por um valor residual e perdendo de nós toda a receita de cliente que ia para fora. Enfim, a história do roaming já foi muito debatida, é um facto, aconteceu. Mas agora está mesmo aí, não é? E vai ficar nos livros e provavelmente vai ficar nas faculdades e vai ser estudada como algo que não devia ter acontecido da forma que aconteceu. Mas agora está aí, qual vai ser a consequência imediata para o consumidor? Não, a consequência imediata é aquela que já está a acontecer. Aumento Nós, de aliás, preços. a Vodafone, nós eliminámos o roaming já num conjunto, na generalidade dos nossos tarifários, desde a primeira decisão, na primeira fase, na fase de transição, e a partir de agora o que os clientes vão ter usam lá fora com as mesmas condições que usam aqui em Portugal. Sim, mas vão E aumentar desse ponto de preços vista- para compensar essa perda ou não? Não, Noutros quer dizer, serviços, noutros produtos, noutras ofertas? o que tem que haver consciência é que tudo aquilo que afeta a rentabilidade das organizações vai ter que reflete-se mais tarde ou mais cedo no que os consumidores pagam. Isto é verdade para o roaming, é verdade para as taxas de espectro, é verdade para as taxas de regulação, é evidente para todas as demais taxas e taxinhas. Porque há uma ideia pré-concebida, até porque provavelmente, talvez culpa de nossa própria, dos operadores e do setor, de usarmos como indicador do nosso sucesso, muitas vezes, por exemplo, a margem de EBITDA. São muitos milhões, percentagens muito elevadas, até comparado com outras indústrias, não olhando depois para outros indicadores, que o mais relevante é e o que é que acontece a seguir à margem do EBITDA. A seguir à margem do EBITDA vem todas as amortizações que resultam do investimento. Só para lhe dar uma noção, nós apresentámos ontem os resultados e nós fechámos o ano com uma margem de EBITDA acima de 300 milhões, valor absoluto, na margem de EBITDA não, valor absoluto acima de 300 milhões, mas o nosso investimento, o nosso CAPEX foi de 279 milhões. Ora, como vê, estou aqui, enfim, é neste fórum que estou a entrar neste detalhe, porque, enfim, entramos em detalhes mais técnicos, mas basta ver que entre o valor que se retira da EBITDA e o valor que a seguir se tem que investir, fica muito pouco. Porque a rentabilidade do setor das telecomunicações é muito reduzido na Europa e tem vindo a reduzir-se. E isto, quando nós temos que competir com outras geografias, com outros mercados, onde a realidade é completamente diferente, isto tem consequências. Ou não há mais investimento para o futuro, ou então isto vai ter que se repercutir nos consumidores. Por isso, porque é assim, que a economia funciona desta forma. Porque ninguém investe se não tiver o retorno adequado. Porque investir em telecomunicações com margens, com retorno sobre investimento muito baixo, quando tem outras indústrias e outros setores com rentabilidades superiores, naturalmente que desvia para aí o investimento. Claro, e então a Vodafone Portugal vai fazer o quê? Carregar nos consumidores ou nas receitas ou reduzir o investimento? Não, o que nós já fizemos, e fizemos este ano, foi uma alteração e oferecemos aos nossos clientes o roaming. E já fizemos essa alteração, já antecipámos aquilo que era para junho. Por isso não está nos nossos planos alterar nada pelo impacto que resulta daquilo que é a perda de receita dos clientes. Nós vamos ver a dimensão de esforço que vai ser exigido pelo tal investimento adicional que temos de fazer nas nossas redes para comportar esta elasticidade de utilização, com a agravante pela positiva, para noutras vertentes, em Portugal haver um crescimento acentuado de turistas, em particular turistas europeus. E isso vai ter ainda mais impacto nas redes de comunicações de todos os operadores. O que nós temos estado a fazer, um esforço acrescido, é na eficiência da organização. Mas tudo isto tem limites, não é? Quer dizer, isso que nós procuramos todos os dias é ser mais eficientes na organização. E à procura de poupanças que evitem que nós tenhamos que fazer repercutir nos clientes finais estas constantes alterações e algumas inesperadas, imprevistas, como é, por exemplo, o caso da taxa Poupanças do onde, espectro. já agora? Desculpa? Poupanças onde? É que poupanças a mim lembra-me sempre corte de custos. Diz bem, Não, eu corte sei, de custos, sei que são as poupanças. Mas não, onde é em que áreas? Se a pergunta é dirigida, por exemplo, a reduzir o número de colaboradores, não é o caso. Bom, isso não tem reduzido, pronto. Se vamos reduzir salários, também não é o caso. É procurar eficiência, é que nas organizações o esforço de ir à procura das eficiências é cada vez mais em tudo, nos pequenos detalhes. E por isso é ir à procura de eficiências e ao fim estão aqui alguns fornecedores e parceiros nossos que sabem que andamos à procura dessas eficiências, também na parte provocando as próprias eficiências naqueles que connosco trabalham, para disso podermos tirar partido. Por isso, neste momento, não é
vamos conseguir grandes poupanças na área A, B ou C, não é em todas elas as equipas procuram todos os dias, pelo desafio que lhe coloco no orçamento que tem ao seu dispor, ir à procura das eficiências em todas as áreas, sem prejuízo da qualidade de serviço ao cliente, porque isso para nós é prioritário. Onde é que a Vodafone Portugal quer chegar? Onde é que é possível chegar em termos de cota, em termos de mercado, em termos de receitas? Isso eu não lhe vou Onde é dizer que- o meu plano, ainda por cima estão aqui concorrentes meus, não é? Onde é que eu quero Só um chegar? bocadinho. Quero chegar Só um mais crescer, mais daquilo que temos vindo a crescer. A ver, eu primeiro, satisfação em ver que nós estamos a crescer em cota de mercado, num ambiente em que o setor finalmente vê as suas receitas a crescer. Porque eu prefiro crescer cota de mercado quando o mercado como um todo está a crescer. Porque lutar por cotas de mercado com o mercado todo a cair, enfim, é prejudicial para todos. E por isso é este caminho que nós queremos continuar, tirar partido claramente daquilo que foi o investimento significativo que fizemos, continuar à procura de novas oportunidades para alargar a oferta de mais serviços a mais clientes e, desse ponto de vista, continuar a crescer a nossa cota e crescer também a rentabilidade do próprio negócio. E é possível chegar aonde? À vice-liderança, por exemplo? Eu sou ambicioso, Mas não tanto. e mais do que isso, eu represento uma empresa muito ambiciosa, mas eu também sou realista. Não há nada para comprar, por isso eu não posso, Não há nada para como comprar, outros, mesmo? não há, não há que comprando permitisse um salto quantitativo de cota como permitiu, por exemplo, ao caso do Miguel. Dar um salto quantitativo por junção de cotas expressivas e isso, naturalmente, conseguir ultrapassar a Vodafone por essa via. Eu tenho uma cota, enfim, com os dados conhecidos, de março, de 20%. Não tenho os dados ainda oficiais da Anacom, depois aí na cota de retalho, que confirmam o nosso crescimento de cota, aí anda na casa dos 24%, mas no total do Serviço de Comunicação da nossa expectativa é na casa dos 20%. A nós terá cerca de 30% e o restante, depois cerca de 3, 4% disperso por outros operadores e depois a Altice com o restante. Por isso há aqui um gap de 10%. Vai precisar de algum tempo, está a ver aquela questão da sucessão, se ainda vai acontecer ou não no meu mandato, vamos ver. Mas demora tempo, não é? Demora tempo. Se vocês ou o Miguel também se quer afastar dos 30%. Por isso, enfim, conto com o Paulo para ganhar, para dar espaço. Mas se não for o Paulo, seja o Miguel. Mas pronto, conto com eles para eu realmente conseguir chegar a essa crescer seguramente. Mas com realismo, naturalmente. E, acima de tudo, crescer no mercado que esteja a crescer como um todo. Não vão dar o passo de gigante a comprar um dos outros concorrentes? Não vejo que haja viabilidade nisso, nem eu. Acho que não estão à venda. Está alguém à venda? Não, acho que não. Acho que é tudo uma questão de preço, não sei. Dizem que nos negócios é tudo uma questão de preço. Às vezes não só, porque também há regulação. Já lá vamos. Portugal, a economia portuguesa apresentou um crescimento, para alguns surpreendente, no primeiro trimestre, de 2,8%. Já se nota no mercado das telecomunicações estes níveis este impacto? Primeiro, enfim, ainda bem que crescemos e Surpreendeu? acho que surpreendeu toda a gente. Não, acho que junto a praticamente toda a gente foi surpreendido. Eu até pareceu que até o próprio governo ficou surpreendido. Por isso, desse ponto de vista, naturalmente, satisfação. No setor das telecomunicações, nós conseguimos arranjar uma fórmula onde não notamos o crescimento, porque já damos tudo ao cliente. Já temos penetrações muito significativas nos serviços que atribuímos. Aqui a culpa é nossa, não tem que saber. Nós já damos temos penetrações muito significativas na generalidade dos serviços, por isso não há clientes novos. Mesmo, infelizmente, até a própria taxa de natalidade não ajuda muito a isso. E temos na mensalidade praticamente tudo incluído. E quando não temos, arranjamos maneira de incluir, porque se arranja uma promoção e acaba por se oferecer ao cliente, já lá está tudo por isso. Quando há mais disponibilidade, os clientes utilizam mais, mas pagam o mesmo. Bom, mas as receitas estão a crescer, não é? Como é que se cresce então? Exato. E como é que nós crescemos 2,2% no último trimestre? Crescemos porque conseguimos no mesmo cliente agregar mais serviços. Por isso, quando eu digo penetração dos serviços base é elevada, ainda há serviços na área empresarial,
ou mesmo na área do consumo, conseguir que a mesma família tenha mais serviços do mesmo operador, e isso naturalmente aumenta a receita do operador, ou no segmento empresarial fornecer outros serviços que complementam aquilo que era a sua fatura de telecomunicações, a tal que inclui todos os serviços base das telecomunicações. E é por essa forma, e é cada vez mais dirigindo a cada cliente aquilo que são o seu perfil de utilização, oferecendo-lhe mais serviços, ir à procura por essa via de mais receita. Quanto à sua questão, se notamos ou não, não notamos. Esperemos sim que o dinamismo empresarial, mais investimento das organizações, das empresas, com mais emprego, isso leva a que o setor empresarial venha a ter potencial crescimento. Nesta fase ainda não é visível. As perspectivas é que têm para o conjunto do ano, para o setor como um todo, para o mercado como um todo? É de crescimento a que níveis? Crescimentos modestos, comparando com os do crescimento do PIB deste trimestre, modestos, são inferiores. Comparando com o crescimento, comparando com o aumento das taxas de espectro, bastante modestos mesmo. E por isso eu espero... Estava a estar a crescer a 10%. Sim, pois... cresceu cerca de 11%, não é? E não vai crescer, não é essa a expectativa para o setor. Por isso eu acho que é um setor que vai crescer modestamente. Vamos, como digo, vamos ter no segundo semestre um significativo impacto do roaming, que é uma incógnita da sua dimensão e a sua escala, mas eu espero que seja positivo, mas será um positivo. Enfim, não sei se os meus colegas, meus concorrentes me acompanham, mas que andará, este ano terá fechado um pouco acima dos 0%, mas já positivo, que no próximo ano provavelmente andará entre 1% a 2%. Está a falar em anos fiscais. Pois, é enfim, março, não é? O ano Pronto, acabou, okay. mas se Exato. quiser pelo calendário, 2016, não é um trimestre. 2017. Vamos falar da regulação. Sim, a economia também ajuda. Temos que falar da regulação? Temos, acho que sim. Já uma vez atribuiu uma nota a este Conselho de Administração que está a acabar, que foi de suficientemente menos. É que eu sou dos tempos em que havia essas escalas na escola. Pois agora eu não não sei, é, agora não sei qual seria. De 1 a 20, darei aqui. Não, porque já não sei, por isso eu na altura era mais os suficientes e os bons pequenos. Mas já dei a nota foi essa. Pronto. Pois, a nota é má, pronto. O que é que vos penalizou tanto? Sim. Na regulação? Bem, primeiro deixe-me distinguir, até porque foi um momento, e eu também me juntei à salva de palmas, a esta direção da PDC, porque eu sei distinguir. Não, porque eu sei distinguir. Não, eu só fiquei aqui, quando foi feita a comparação com os árbitros e os erros, só fiquei a pensar se não seria possível criar um vídeo-regulador. Já agora, aquele vídeo-árbitro que é o vídeo-árbitro na regulação. Mas seria diferente, enfim, acho que é sempre boa a interação humana. E é por causa da interação humana que eu me juntei ao cumprimento, que eu sei distinguir entre as pessoas e aquilo que, enfim, que depois são algumas das decisões dessas mesmas pessoas, por isso sei distinguir e levo estamos seguramente... a falar de pessoas, estamos a falar do regulador, não é? Levo boas recordações desta equipa, espero que esta equipa também leve boas recordações minhas enquanto pessoas. Depois, quanto às decisões e quanto à sua avaliação, foi suficiente. E porquê? Porque, como já tive a oportunidade de dizer, a decisão do mercado 3A e 3B, desculpem lá voltar a falar nisto, até porque já todos ouviram isto, mas que a decisão do mercado 3A e 3B foi de tal forma penalizante, no meu entender, para o futuro do país, que acabou por ofuscar e, na minha avaliação, tudo o que de bom tenha feito e fez também esta direção. E, enfim, como disse no passado, digo agora aqui aos representantes, mantenho esta nota. Aliás, eu até dei a nota ainda antes da decisão final do mercado 3A e 3B. E agora nem estou a mudar. Já analisou depois, em profundidade depois eu só me lembro, a escala a seguir, acho que era medíocre. Isso é excessivo. Porque isto lembra-me de aos mais tempos de escola, onde às vezes havia algumas pessoas que, quando a gente fazia quase tudo bem no teste, dávamos uma calinada em algo que era tão relevante que ficávamos com a nota negativa, ou menos positiva. Pronto, suficiente menos era recuperável. Agora já não dá tempo, mas era recuperável. Foi o mercado 3A e 3B. Enfim, a história do 3A e 3B é conhecida, sabe porque é que eu considero tão penalizante para o país. Mas o que é que podem não fazer? percebi a decisão, mas está tomada e agora... E o que é que podem fazer agora? Nós, eu também já várias vezes o referi, o nosso passado recente, mas, enfim, já para não estar aqui a repescar todo o nosso histórico dos 25 anos, nós andamos sempre à procura de soluções. Quando se fecha uma porta, nós vamos à procura de uma alternativa. E por isso nós não vamos baixar os braços. Neste caso é qual? Nós não vamos baixar os braços, vamos procurar alternativas.
Se elas aparecerem muito bem, a verdade é que hoje estamos com 2,7 milhões de casas cobertas, temos mais de 1 milhão de portugueses seguramente a ver agora, neste momento, o serviço de televisão da Vodafone, e por isso nós já temos dimensão, temos escala, estamos a crescer, somos o operador que vamos em 14 trimestres consecutivos a liderar o crescimento em clientes de televisão, por isso já fizemos muito, temos muito para fazer com aquilo que temos hoje, mas não vamos baixar os braços, vamos procurar alternativas. Mas qual é a alternativa? Pois estamos a trabalhar. Vão reforçar o investimento para cobrir mais casas ou já não faz sentido? Não, desse ponto de vista, e por isso é que esta decisão, e essa aliás foi a grande razão, porque lutámos tanto porque a decisão não fosse esta, é que não faz sentido. Quer dizer, há investimento, o investimento só faz sentido se ele for economicamente viável. E o investimento nas zonas onde nós não estamos não faz sentido. Por isso é que a própria Anacom as considerou zonas não competitivas, porque não são zonas onde só um operador incumbente, tem incentivo para o fazer e tem condições mais favoráveis para o conseguir fazer e tem até o objetivo final, por aquilo que me é dado perceber, até do potencial eliminação da rede de cobre no futuro, tem incentivo para o fazer. No caso de qualquer outro operador em Portugal, não há incentivo para o fazer. Do ponto de vista económico, não há razoabilidade. Aliás, veja-se aqui Espanha ao lado. Espanha ao lado, que eu não sei qual é a avaliação que os operadores lá dão. Mas no que diz respeito a esta temática, seguramente que daria uma nota bastante positiva, porque classificou o mercado exatamente da mesma forma que a Anacom, entre zonas competitivas e não competitivas, e decidiu que nas zonas competitivas tinha que haver regulação. E o que é que aconteceu? Apesar da Telefónica ter dito, à semelhança do que aqui a Altice também referiu, de que se houvesse decisões que obrigassem a regulação em zonas não competitivas, não investia. E o que é que aconteceu? A decisão foi tomada pelo regulador, a Telefónica sabia dessa obrigação de regulação e, passado pouco tempo, a Telefónica e a Vodafone em Espanha fecharam um acordo de acesso às redes nessas zonas. Por isso, esta história dos incumbentes dizerem nós não investimos, enfim, é um script muito conhecido, mas a consequência final, se o regulador intervir bem, como é em favor do consumidor e em favor da concorrência futura, acaba por haver acordo, e foi aqui o caso de Espanha, aqui tão perto de nós, dou como exemplo, onde a regulação foi no bom sentido, naquilo que exatamente gostaríamos que tivesse acontecido em Portugal. E um acordo semelhante em Portugal não é possível? Não há incentivo para fazer e até agora não aconteceu nenhum acordo, por alguma razão será. Anteriormente já tiveram aquele acordo com a PT, podiam estendê-lo ou não? Não, podíamos e devíamos, como sabe. Mas já tentou com esta administração estendê-lo? Não, mas aliás a administração acho que é a mesma, que disse que... Quando fez o acordo, não? Não, quando fiz o acordo previa, com essa administração ia acontecer. Com a atual administração é que disse que não ia acontecer. Por isso, com esta administração já falei, sim. E o resultado é aquele que é conhecido, por isso. Também o tema já é conhecido de todos, não vou detalhá-lo aqui. Tenho que abordar também aqui o tema da fibra global, que também é um dos impedimentos, segundo a Vodafone, para não conseguir também chegar a algumas zonas rurais. Que mercado é que poderiam cobrir mais se tudo isto funcionasse como queriam? Não, nós já cobrimos tudo aquilo que, do ponto de vista financeiro ou pelas parcerias obtidas, faz sentido e conseguimos. Os tais 2,7 milhões de casas. Sim. Se a regulação fosse favorável, todos os operadores poderiam chegar ao maior número possível de casas em Portugal. Enfim, vamos pôr, são 4 milhões de famílias, 5 milhões e qualquer coisa de casas. Por isso, este devia ser o objetivo do país e devia ser a ambição e a realização possível. Se houvesse essa conjugação de esforços e se houvesse regulação favorável para essa conjugação de esforços. E essa é a nossa ambição, esse é o nosso objetivo. Chegar ao maior número possível de casas, ao maior número possível de portugueses, para que possam ter a opção de escolha, e isso naturalmente aumenta a competitividade e isso é naturalmente bom para a economia portuguesa e para o país. Mas no caso da fibra global, vão fazer queixa a Bruxelas ou não, por não conseguirem acesso a essa rede? Bem, nós antes de ir a Bruxelas, apesar de agora até nem pagarmos, podemos ir para lá, nem gastamos dinheiro no roaming, mas não gostamos de andar a caminho de Bruxelas sem primeiro esgotar todas as hipóteses nacionais. E por isso, da fibra global, sem também entrar aqui em grande detalhe na questão da fibra global, também muito conhecida, a intervenção que nós fizemos foi, em primeiro lugar, na tutela, porque isto, como sabe, a fibra global
e a DST foram, na altura, as entidades que ganharam os concursos das redes rurais. Curiosamente, ambas com fundos, com zonas interiores do país, com incentivos equivalentes, e a DST tem todos os operadores nessa sua rede como seus clientes, e na causa da fibra global só há um cliente que por acaso também é acionista desde o início. Agora mudaram os acionistas, está lá outro acionista, mas parece que tem, enfim, pelo menos vinha aí na imprensa, também está ligado ao outro acionista, ao tal acionista cliente. É o único que lá está. Vocês não têm evidência disso? E como isto meteu fundos públicos, não temos evidência, foi o que vi na imprensa, parece que foi vendido a alguém que, por sua vez, tem ligação acionista ou acionista da Altice, foi o que vinha na imprensa, é o que estava lá escrito, penso que no jornal, penso que está na concorrência, no público. Foi no público. Só estou a relatar factos que surgiram. Os factos que eu conheço é que duas entidades que ganharam concursos com fundos públicos para garantir que havia acesso competitivo, ofertas competitivas, alternativa de escolha dos consumidores dessas zonas do país, só nas zonas da DST é que isso acontece, na outra não acontece. O tal acionista é o único cliente. E por isso a primeira intervenção foi feita junto da tutela, porque foi o responsável pelos fundos públicos e por estes concursos. E qual foi o resultado? Que, por sua vez, precisava de dados da parte do regulador. O regulador, enfim, sentia-se aqui limitado na sua capacidade de decisão por causa da história da tutela e do contrato e das condições contratuais com o Estado, e por isso a bola começou a andar de um campo para o outro. Eu não sei neste momento onde é que ela está, porque sei que a tutela pediu à ANACOM um conjunto de informação, e nós esperamos que a bola, onde ela estiver, um dia pare e que haja uma decisão. Se a bola não chegar aqui, não pomos de parte a hipótese de arranjar outra bola e ir até Bruxelas, mas ainda primeiro vamos explorar o campo nacional. E é nessa fase ainda que estamos à espera. Mas não me preocupa muito nós estamos à espera, preocupa-me os clientes todos dessa zona da fibra global estarem à espera de ter alternativas e não têm, isso é que me preocupa mais. Mas quanto tempo é que vão esperar pela bola? Que a bola para? Nós tomaremos a decisão, pode ser que cheguem alguns indícios de que onde é que a bola já está e para em que sentido é que vai. Olha, voltemos ao suficientemente menos para perguntar, a decisão do mercado 3A e 3B foi o que condiciona essa nota. Houve algum marco positivo? Não, houve, quer dizer, ainda há pouco estava ali a conversar com a professora Fátima Barcinho, que eu falo com o regulador. E, por exemplo, discutimos esta temática do roaming, e eu sei o quanto a ANACOM, e depois, e aliás, a professora Fátima aproveitou o facto, nessa altura também, presidir ao BEREC, para lutar pelos interesses nacionais, por aquilo que era a nossa visão, e aí estávamos todos de acordo, enquanto setor, e o regulador estava connosco também, para defender aquilo que achávamos que era muito mais razoável e sem prejuízo da defesa do interesse dos consumidores, e por isso teve um papel. Infelizmente a decisão política foi noutro sentido, mas sei que o quanto se esforçou para que isso assim fosse. Sei também o esforço que fez o regulador na defesa do setor, em particular quando a Troika cá chegou e, enfim, no seu caderno de encargos vinha olhar muito para as telecomunicações e trazia aí alguns pressupostos que eram completamente errados e eu sei que a regulação teve aí também um trabalho importante, só para dar dois exemplos. E outros seguramente haveria, por isso houve casos positivos. Por isso, nessa altura, se alguém tivesse perguntado, dado notas, eu naqueles semestres tinha dado boas notas. Mas depois chegou ao fim e, enfim, o 3A e o 3B estragou tudo. A pintura. Estragou tudo. Este setor sempre se queixou um bocadinho de ser castigado, aliás, já referiu isso aqui hoje, pelas taxas e taxinhas. Um governo assente num acordo parlamentar com as esquerdas penaliza ainda mais o setor que é visto como um setor rico? Não ia por aí, porque vamos lá ver, nós já temos uma experiência de penalização com governos anteriores. Por isso, o setor já tem um histórico de penalização. Desse ponto de vista, seja qual for o modelo, com geringonça, sem geringonça, o setor das telecomunicações não se livra de ter aumentos de taxas e novas taxas e taxinhas. Por isso eu não fazia uma associação direta entre o modelo da geringonça. O que me preocupa, acima de tudo, é esta imprevisibilidade que nós temos e é esta forma como se olha para o setor das telecomunicações.
Eu acho que estão aqui representantes nesta sala, nós falámos dos resultados económicos deste conhecidos, os surpreendentes 2.8. Aqui, o setor tem, já que toda a gente anda à procura de créditos do que aconteceu, este setor também tem grandes créditos pelo que está a acontecer na economia portuguesa. Porque nós vemos exportação, o crescimento das exportações é um dos principais motores para este crescimento. E hoje em dia, nos modelos económicos de competitividade, sem bons serviços de telecomunicações, sem boas TIC, ninguém é competitivo. Nem as empresas não o são e os países não o são. E este setor tem garantido que Portugal está claramente no top europeu de desenvolvimento de capacidades humanas, de qualidade de infraestruturas, para garantir que as nossas empresas conseguem exportar, porque conseguem comunicar rapidamente, conseguem ter uma presença digital cada vez mais relevante nesta economia digital. Isso, nós temos um papel importante, e depois muitas das empresas que aqui estão, até na vertente de exportação, de serviços que fazem cada vez mais nos seus resultados, têm uma percentagem mais elevada de vendas ao exterior. E este setor tem que ser olhado desta forma, e as telecomunicações não são exceção, tem que ser olhado como um motor para o desenvolvimento, um motor para a competitividade. E para isso é preciso tal investimento, e para isso é preciso dar condições para que isso aconteça. Não é com taxas e taxinhas que isto vai para a frente e que nós vamos ganhar a tal competitividade. Vai até encontra-se com aquilo que a própria Comissão Europeia aponta para o famoso 2020, no setor das telecomunicações, em que pede menos taxas para as telecomunicações, em que claramente quer promover o investimento, para garantir que o espaço europeu seja mais competitivo. Porque o Governo tem a tentação de olhar para a tal linha da EBITDA, olhar para os muitos milhões que este negócio tem que gerar necessariamente, para dizer, está ali dinheiro, vamos ali buscar dinheiro. E isso é realmente o mais preocupante, com o agravante que se tomam decisões de investimento. Nós investimos há poucos anos, todos nós, muitos milhões de euros, na aquisição do espectro 4G, no pressuposto de que tínhamos aqui estabilidade. Sabíamos, os nossos modelos económicos foram baseados numa determinada estabilidade de taxas de espectro. Em poucos anos aumentaram 2 vezes. E sempre acima de 2 dígitos. Por isso é que não podem olhar para o setor assim, porque olhar para o setor estamos a penalizar claramente a competitividade. E acha que vão olhar para o setor assim no leilão do 5G? Eu receio que sim, sabe? Eu receio que sim, embora eu espero, mais uma vez, que haja, enfim, razoabilidade. Primeiro, que não haja precipitações. É muito cedo para que o 5G venha a terreno, ainda temos muito para tirar do 4G, e o país tem-o provado por aquilo que o 4G já hoje permite e que vai seguramente ainda permitir em termos de futuro desenvolvimento. O 5G é prematuro, e que esse valor que seja aplicado seja um valor razoável, que se pense mais na perspectiva, aliás, como fez, olha, uma boa nota também para o regulador nesta matéria, quando nas renovações do espectro se preocupou mais em garantir que os operadores fossem obrigados a investir em disponibilização de serviços de internet, de banda larga, em zonas mais desfavorecidas, garantindo acesso a mais pessoas, mais famílias, mais empresas no país, aos serviços de telecomunicações, impondo-nos a obrigação de investimento com determinados timings e com as zonas bem identificadas, do que ter uma receita imediata à partida para, enfim, garantir outros objetivos de resultados orçamentais, penalizando claramente o futuro e a competitividade. Mas só para concluir, a taxas de espectro, o aumento de quase 11% das taxas de espectro, há espaço para contestar esse aumento ou não? Não, só há espaço para mostrar que elas não são razoáveis e que não faz sentido. Contestar, não sei, está aqui juristas, mas os meus juristas não me disseram que eu tivesse tido essa oportunidade para contestar. Pode dizer, vai a Bruxelas, não é? Mas não vejo como. Mas primeiro, se olharem para os indicadores comparativos daquilo que nós pagamos na indústria, nestas taxas per capita versus os nossos colegas ou concorrentes noutros mercados, Portugal já paga os valores mais elevados. E isso não faz qualquer sentido. Se juntarmos a isto o aumento das taxas de regulação que têm acontecido, grande parte promovidas por aquilo que na mãe já chamamos a atenção o setor, muitas vezes, que é a forma como são inflacionados os custos de regulação por via das provisões. E o contrassenso
que isso faz do ponto de vista de litigância e de liberdade de litigância dos regulados. É possível demonstrar que isto tudo não faz sentido, mas não passa disso. Por isso, o recurso que podemos ter é o recurso à razão. Mas depois, entre a razão e o Excel para chegar a determinados objetivos orçamentais, acaba sempre por ganhar o Excel orçamental. Muito bem. Para quem está de fora, Espero eu que não seja assim para o futuro. para quem está de fora do setor como eu, parece-me a mim que nos últimos tempos houve aqui uma convivência mais afetuosa, para usar, enfim, um termo. No país, sim. O país, Sim, pronto. sim, Entre operadores. Isso é fruto de quê? Do mercado, dos presidentes ou é mera percepção? Não, eu acho que há sempre, isto às vezes é como a publicidade e outras coisas, Aliás, até entre já a vêm aos percepção e a jantares uns dos realidade. outros, já vêm ao jantar uns dos Não, outros. mas isso, portanto, aliás, é uma tradição. houve tempos. Não, é uma tradição. Pelo menos que eu me lembro, tenho vindo sempre quando, só se a agenda de alguma forma não permitir. Por isso não é de agora. Já há muito tempo que sempre aconteceu. E já aqui muita percepção e a realidade, não é? Não sei porque é que acha que nos entendemos melhor. Porque eu acho que não nos entendemos nada, nem temos nada que nos entender, e competimos muito, e competimos de forma muito árdua no mercado, às vezes até de forma, que eu entendo, que é excessiva, porque acabamos por penalizar todo o setor como um todo. Por isso, não sei de onde é que veio isso. É uma percepção minha. Talvez, deve ser não por causa sei. da Sport TV e o futebol é que vos uniu, foi isso? Não, isso acho que é um claim de um concorrente meu. Quer falar sobre a nossa entrada na Sport TV? É isso? Não, isso não tem nada a ver com nos darmos bem. Isso tem a ver, é verdade, damos-nos bem com o desporto, damos bem, aliás, o desporto faz bem, não é? As circunstâncias são muito simples de explicar. Como sabe, enfim, não vou falar sobre a questão dos conteúdos, já se falou, porque aconteceu, depois houve o acordo. A nossa entrada na Sport TV tem muito a ver com aquilo que é o nosso entendimento, muito mais do que o presente, é olhar para a frente, olhar para o futuro, e a relevância, é indiscutível a relevância da Sport TV, enquanto entidade produtora, centralizadora e editora e produtora de conteúdo esportivo em Portugal. A nossa dimensão de mercado e o próprio, enfim, valor que inflacionado, associado aos conteúdos esportivos, a dificuldade que é neste mercado conseguir retirar, conseguir pelo menos cobrir os custos desses conteúdos, é muito importante que haja dinamismo, que haja centralização de promoção para bem do desporto nacional, criar mais utilizadores deste conteúdo premium, que por ser premium tem que ser pago, e por isso dinamizar este mercado, que é um mercado pequeno, e com o potencial de novos entrantes globais. Aliás, se atenta, como está seguramente, ao que se passa pelo mundo, tem visto que mais e mais players globais vão à procura do desporto como elemento diferenciador para fornecer serviços de OTT, ou seja, em cima das comunicações, independentemente, extra serviços de televisão linear, que estão a entrar cada vez mais no desporto, dada a relevância do conteúdo. E uma empresa nacional com um histórico como a Sport TV e com este ativo do desporto nacional precisava de ver reforçada a sua vertente financeira para poder competir com estes players e poder promover o desporto nacional neste mercado pequeno. E foi nesse contexto que entramos, por isso não foi... Portanto, foi para combater os OTTs. Foi prevendo o os futuro, operadores uniram-se para combater os OTTs. Dar mais robustez financeira a uma empresa como a Sport TV, num mercado com a dimensão do mercado português, que é e vai ser cada vez mais afetado por outros players globais. Mas como é que viu a casa-mãe Vodafone, esta entrada da Vodafone Portugal? Devemos estar a ultrapassar o tempo. Deve ser, precisamos terminar em 10 minutos. Desculpem a inconfidência. Como é que viu, como é que a Vodafone Casa-Mãe viu esta entrada da Vodafone Portugal numa empresa que, embora diga que não é de conteúdos, é de conteúdos, a Sport TV? De forma afetuosa. Afetuosa. Usando as suas palavras. Não, como é que a casa-mãe, como eu digo, trabalhamos para isso, para que confie naquilo que é as nossas decisões estratégicas locais. E por isso a casa-mãe, enquanto mãe, nesse contexto, é olhar para a Vodafone Portugal as decisões estratégicas nesta área, e aliás, nesta e em muitas outras áreas, são locais.
e por isso a nossa estratégia foi definida localmente. Naturalmente carece, como uma decisão desta natureza, carece naturalmente da aprovação do seu acionista, e por isso nós explicámos de uma forma muito mais detalhada, numérica, etc., do que aquela que disse aqui, de forma muito sintética, e merecemos o seu apoio para esta decisão. E que impacto é que a Sport TV pode ter nos resultados da Vodafone Portugal? Impacto? Positivos ou negativos? Não, naturalmente que o objetivo é sempre ter impactos positivos, não é? Por isso é que dizemos que é uma coisa a longo prazo, porque não é tanto pela forma direta, ou seja, de que agora os acionistas da Sport TV vão ter grandes dividendos que daí resultem, mas tudo o que está na envolvente dos conteúdos esportivos e nos tais defesa dos impactos colaterais que possam resultar desses tais players internacionais poderem entrar em Portugal e afetarem claramente o desenvolvimento do desporto em Portugal e dos utilizadores portugueses do conteúdo desportivo nacional. Muito bem. Criticou a Anacom, mas também criticou um outro supervisor a propósito dos contratos de futebol e da morosidade que está a Autoridade da Concorrência a levar para analisá-los. O que é que espera que aconteça no final dessa análise? Parece que eu realmente quero conhecido como o crítico dos reguladores. Isso foi uma expressão, penso que foi uma entrevista sua. Foi. Pois. Agora me lembro, sim senhor. Não, os reguladores têm que ter consciência, e acho que têm, mas eu também sei que a vida dos reguladores não é muito fácil, que os tempos de decisão nas organizações não se compadecem com esperas de 12 meses, 15 meses, mas já não falo nos anos e anos do tal mercado 4, 3 a 3. Os meses e meses que se demoram. O que aconteceu? Quando os conteúdos esportivos, quando esta temática dos conteúdos esportivos, aliás, muito debatida aqui no meu jantar do ano passado, não sei em que altura foi, mas o ano passado já se falava muito nisto. Isso começou em novembro, estão ali os autores, mas acho que foi lá para novembro de 2015. A temática aconteceu, a posição da Vodafone era conhecida, pública, tivemos os primeiros contactos com a ADC, para espelhar o que eram as nossas preocupações e, acima de tudo, nós tudo faríamos para garantir que o tal mais de 1 milhão de portugueses que já vê televisão através do nosso serviço tivessem esses conteúdos e tudo faríamos para que isso acontecesse. Perceber qual era a perspectiva da regulação sobre a temática. Enfim, naturalmente iniciámos desde cedo os contactos, até porque não sabíamos, nem tínhamos de saber quais eram as intenções dos nossos concorrentes sobre a temática, por isso iniciámos as negociações normais com os nossos concorrentes para garantir o acesso a esses conteúdos. Isto começa em dezembro, nós fechamos os acordos e damos a conhecer os acordos à ADC ali por alturas antes do início da época, e agora no início de 2017 aparece um pedido de informação relativamente à questão dos acordos dos conteúdos. É muito tempo, quer dizer, imagino que era estar todos à espera do que é que a ADC iria fazer, ou estamos a dizer, a ADC, se formos, o que é que acham se fizermos assim, o que é que acham se fizermos assado, e o próprio regulador, quando houve o acordo dos operadores para partilha, até cumprimentou os operadores por terem chegado a esse acordo. Mas foi nesse sentido que eu critiquei, porque acho que os reguladores têm que claramente ter isto como prioridade. As decisões têm que ser tomadas em tempo, porque o negócio, os clientes, a dinâmica do mercado não se compadece com grandes esperas. Mas o que é que espera que aconteça dessa análise? O que é que resulta dessa análise? Se eu esperasse alguma coisa muito negativa, não tinha feito o acordo. Não é? Porque acharia que estaria a fazer alguma coisa que ia contra aquilo que são as regras da concorrência. Quem digo eu, digo todos aqueles que comigo assinaram, não é? Ou com quem eu assinei. Por isso, todos tivemos o entendimento, naturalmente, de que estamos a cumprir as regras da concorrência, estamos a defender o interesse dos consumidores e temos garantidas todas as medidas de proteção daquilo que, naturalmente, será uma preocupação, que é da sua missão, garantir que não há aqui, enfim, um entendimento, uma concentração. Naturalmente, que tudo isso foi salvaguardado e, por isso, tenho dormido descansado quanto do tempo. Só uma última questão. E agora dormido bastante, já levou muito tempo. Quer dar uma nota também à Autoridade da Concorrência, só para a Anacom não ficar triste? Não, eu não conheço decisão nenhuma, não vou dar nota sobre isso. Não. Muito bem. Aliás, também a Presidente chegou há pouco tempo.
vamos esperar. Pois é verdade. Ela ainda A é muito direção é recente, sim relativa. senhora. Antes de recebermos aqui um novo papel, terminámos esta hora de debate, já terminou. Muito obrigada. De debate, De debate, de entrevista. de entrevista. Era o que dizia ali em cima, acho eu. Era o Mário que ia debater com o Vaz, mas não teve tempo, porque a Alexandra não deixou. Sim, Teve a senhora. debater comigo. Muito obrigada, Mário. Isto parece Muito que é o obrigado. ano dos 5, não é? 25 anos de Vodafone, fez 55 anos, faz 5 anos de presidente. Pode ser que seja o ano também do Penta, não é? Também faço 25 anos. Pois, é o que eu estou a dizer. Faço 25 anos de 25 Vodafone. anos. A Vodafone faz 25 anos, eu faço 25 anos. Essa parte dos 55 já também fiz. É verdade. 55, 5 anos de presidente, pode ser que seja o ano do Penta, não é? Está bem. Mas se não for, que seja o 5% de crescimento do PIB. Ok. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos pela participação.